Opa, bom dia, gente. Tudo bem? A gente vai estar conversando um pouco hoje sobre a questão da religião, especificamente a religião na modernidade. E antes de começar a falar sobre a religião ou a forma que os pensadores, né, alguns pensadores em particular, trataram a religião, a gente vai estar conversando um pouco sobre essa ideia de modernidade. Tudo bem? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que quando a gente fala de modernidade, nós estamos falando de uma época, certo? Que surge especificamente na Europa e que basicamente vai alterar a forma de vida, a forma de pensamento e tem questões próprias que não existiam em épocas anteriores, seja na antiguidade, seja no período medieval. Tudo bem? E outra coisa que é importante também entender é que essa modernidade é uma forma de vida, uma forma específica de como se é ser e pensar que não necessariamente está em todos os povos hoje. Ou seja, tem povos hoje, o Brasil é um país que é muito diversificado, né? Talvez a gente não saiba disso, mas tem povos hoje que vivem no Brasil, somente de matriz indígena, em que você vai encontrar principalmente no norte do Brasil, que vive uma forma de vida, uma forma de religião que não se enquadra no que nós chamamos de moderno, tá? Não no sentido que eles sejam primitivos, não é nesse sentido pejorativo, mas é que a forma de constituição da sociedade deles e a forma de pensamento é distinta da nossa, em vários aspectos. Tudo bem? Então é importante entender isso. Ou seja, não é porque hoje uma grande parte dos países está dentro da modernidade que quer dizer que todos os povos estejam dentro da modernidade ou todas as pessoas vivam de acordo com essa forma de vida. Isso é importante pontuar. Tá? Então, assim, quando você fala da ideia de modernidade, você vai encontrar, por exemplo, formas diferentes de se tocar a questão. Algumas pessoas vão defender que a modernidade ela vai se iniciar a partir ali do mercantilismo. Então, seria no final da Idade Média, o mercantilismo. Em filosofia, normalmente se diz que a modernidade começou, né, no pensamento filosófico com Descartes, René Descartes, tá? Ele que seria, digamos assim, o iniciador do que nós chamamos de pensamento moderno, propriamente dito, tá? E outras pessoas vão dizer que tem dois tipos de modernidade, ou algumas falam que nós não vivemos a modernidade teria acabado. Então, como que funcionaria isso? Algumas pessoas vão defender que a modernidade ela vai trabalhar com algumas ideias em particular. A primeira coisa é o avanço das ciências naturais, principalmente daquelas que dominam a natureza, certo? É uma característica da modernidade. Uma segunda característica seria a valorização do indivíduo. A terceira característica da modernidade é a ideia de que nós estamos caminhando para uma coisa melhor, ou seja, existe a ideia de progresso, certo? Não é à toa que a ideia de progresso, né, progresso da nossa bandeira, no Brasil enquanto país, né, surgiu dentro da modernidade, por isso ordem, progresso, que vem de uma corrente em particular que é o positivismo, que a gente não vai estar conversando aqui. E basicamente algumas pessoas vão dizer que o objetivo da modernidade era você produzir uma sociedade melhor a partir da cooperação entre os indivíduos, certo? Seria meio que uma proposta da modernidade em particular que não está presente em sociedades anteriores. Tudo bem? Essa proposta, essa ideia de modernidade, essa ideia de alteração da sociedade, melhoria da sociedade, entre outras coisas, é uma ideia que, segundo alguns autores, ela vai ter fim ou vai ser deixada de lado a partir da Segunda Guerra Mundial, né, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Porque ali vai se perceber que todas as ideias propostas na modernidade elas vão desembocar numa das maiores crises, né, que a humanidade vai viver, que é naquele contexto. E alguns ainda defendem que depois desse período, né, da Primeira e Segunda Guerra Mundial, você tem o quê? Você tem o fim da modernidade, você tem o que se chama de pós-modernidade, ou seja, uma nova época, uma nova forma de se ver o mundo.
alguns outros autores vão dizer que não. O que acontece é que a modernidade, a primeira etapa da modernidade, né, digamos assim, a inicial, ela é deixada de lado, e você tem um que se chama de modernidade tardia. Isso é a posição de alguns outros autores. Então, segundo esses autores, nós estaríamos vivendo nessa época da modernidade tardia. Ou seja, características que tinham na primeira modernidade vão continuar aqui, só que vão ser aumentadas. Em que sentido isso faz? O que isso tem a ver, basicamente, com a religião? Tem tudo a ver. Porque, segundo esses autores, a nossa sociedade tem como característica relações que não são sólidas, ou seja, relações que não são basicamente para a vida toda. Então, por exemplo, provavelmente você deve ter conhecido algum parente seu, ou seu próprio pai, ou um avô, que viveu, que trabalhou, sei lá, 20 anos, 25 anos, 30 anos, ou foi o primeiro emprego dele durante a vida toda na mesma empresa. Provavelmente vai ser difícil de você apontar hoje uma pessoa que fica 1, 2, 5 anos no mesmo emprego. Isso é um exemplo de como as relações elas não são sólidas. Se você prestar atenção, você provavelmente deve ter conhecido várias pessoas que se separam, ou seja, os casamentos eles não são feitos para durar. Essa sensação de que as relações elas são extremamente podem se alterar a qualquer momento, certo? Segundo esses autores da modernidade tardia, que seria característica da nossa época. Tudo que é sólido, certo? Na verdade se desmancha no ar. Tudo que parece que vai vingar, na verdade é momentâneo. Tudo é efêmero, certo? É passageiro. É nesse sentido que seria uma característica da modernidade. E essa principal característica tem a ver com o quê? Que nós estamos mais preocupados com o futuro, certo? Pelo menos na primeira modernidade, né, a primeira etapa da modernidade, as pessoas estavam mais preocupadas com o futuro, como que vai ser a sociedade futura, como que ela vai melhorar, esse tipo de coisa. Enquanto essa segunda etapa, nós não estamos preocupados nem com o futuro, nem com o passado. Nós estamos preocupados com o instante, com basicamente o momentâneo, certo? E nós vivemos pelo momentâneo, nós não fazemos grandes projetos ou deixamos grandes projetos para lá, porque há uma tendência a valorizar o instante em que nós vivemos. Então, essas são basicamente características que estariam presentes, né, nessa ideia de segunda, de modernidade tardia, que nós estaremos vivendo agora e que eu só estou pontuando aqui, colocando algumas coisas a grosso modo, para a gente entender como que vai ser feita a crítica à religião a partir da modernidade. Tudo bem? Então, quando a gente fala de religião, é importante a gente entender que a religião que nós temos atualmente, pelo menos aqui no Brasil e de certa forma no mundo ocidental, ela não é igual, ela não é parecida com a religião que teve em outros momentos da história. Tá? Porque, veja bem, a religião nesses outros momentos era uma religião que muitas vezes ela estava dispersa em toda a sociedade. Então, quando eu pego, por exemplo, uma sociedade indígena, vamos supor, por exemplo, os tupinambás. A religião deles está presente em toda a vida deles, em todos os momentos da vida dele, seja no casamento, seja no momento de comer, seja na forma que tratam a guerra. A religião ela não tem um lugar em particular, ela não é separada em um fenômeno particular, ela está amarrada com toda a forma, todos os momentos de vida. Tudo bem? Se eu vou pegar, por exemplo, uma sociedade como Roma, a Antiguidade, Mesopotâmia, outros momentos, outras civilizações, você vai perceber, né, os povos, né, da Mesopotâmia, você vai perceber que você vai ter uma situação que a religião ela é muitas vezes ligada à política, ou seja, você não sabe onde começa a religião, onde acaba a política. As duas coisas estão interligadas. Então você entende que a religião, certo? Quando você nasce em determinado lugar, ou você vive naquele lugar, você meio que automaticamente já faz parte dessa religião e você não pode, certo? Ter a ideia de escolha religiosa. Essa ideia de direito
certo? A religião como um direito individual, onde eu escolho a minha religião, é fruto da modernidade, é fruto de um desenvolvimento histórico, não existia no passado, isso daí não está presente no passado, certo? Isso é importante entender. Então, como nós conversamos de religião, nós já falamos de religião, os exemplos de religião muito comuns presente na nossa realidade, eles estão ligados ao quê? A um tipo de religião, um tipo de concepção religiosa que foi produzido pela modernidade, que foi criado pela modernidade, que é a ideia de religião como um direito individual, religião como uma escolha individual minha. Lembra aquela história do indivíduo? Lembra aquela história de eu valorizar o indivíduo? Tá ligado aí? Então, na modernidade, a religião é pensada dessa forma. E quando eu penso assim, eu estou pensando na religião como algo separado do Estado político. Então, diferentemente, nossa época não valoriza um período, por exemplo, uma teocracia, né? Um governo que usa de determinada religião para impor a sua posição. Nós não gostamos disso, normalmente, né? Nós não gostamos disso, não deveríamos gostar. E o que acontece? Por quê? Porque nós entendemos que a religião ela deve ser de uma escolha individual, certo? Mas isso é um pensamento nosso, é uma concepção nossa de religião. Não está presente em outros momentos da história. Tá? Então, isso pressupõe o quê? Pressupõe a noção de Estado laico. Então, a modernidade, certo? Com todo o desenvolvimento dela, ela vai produzir aí a noção de Estado laico, um Estado que não teria religião, certo? Não teria, seria como se fosse neutro. Você teria